Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Caminho da Regeneração e a mais um vídeo do canal YouTube da Editora do Fogo. Estamos, como sempre, contando com a presença de Samuel Gomes. E aí, amigo? Tudo jóia. Então, continuar conversando com a turma, né? Batendo um papo e eles aqui ouvindo e assistindo as nossas brigas, entre aspas, né? Porque tem hora que você fala umas coisas aí que endói da minha cabeça. Então, vamos lá. Nós estamos estudando a redenção de um exilado, de degredado apóstolo, de autoria de Lucas, pela mediunidade Samuel Gomes. E nós vamos dar continuidade hoje ao capítulo 8, que fala do projeto EVA, né? Daquele grupo de espíritos que vieram em segunda instância aí a promover o progresso humano, né, da Terra. Só que antes da gente entrar exatamente no conteúdo do livro, ficou uma pergunta minha da semana passada que não deu tempo de ser trabalhado. De apresentar para vocês, para o Samuel, para a gente discutir. Semana passada, Samuel comentou que quando o grupo da serpente, dos espíritos do grupo EVA, do grupo EVA, vieram a conviver aqui na Terra junto com o grupo Adão, e ambos se aprimoraram, chegou um período, você falou, que eles passaram a se identificar, do tipo assim, fulano, você foi aquele que fez isso comigo, fulana, então você que é responsável por aquele problema meu e tal. Foi isso que você comentou. Também. Então eu fiquei pensando da seguinte forma, tá? Vejamos bem uma pergunta que tem a ver, mas não tem a ver. Como degredados que fomos, ou que são os espíritos de um orbe, aquelas pessoas a quem nós ferimos, ou eles feriram, uns perdoaram e outros não perdoaram. Correto? Os que perdoaram e amaram e aceitaram, ficaram lá em capela, e os que fizeram as transgressões, as agressões, traições, etc., vieram para cá. Então já existia uma herança de comportamento e consequências dentro da lei de causa e efeito, que com as pessoas a quem eu feri, vamos supor que eu fui degredado, quem eu feri lá em capela e me perdoou, ficou lá. E eu vim para cá, com todas as minhas tendências complicadas, e não vou ter como reparar com quem eu feri está lá, os mesmos problemas que eu trouxe comigo aqui. E aí como é que fica? Nós estamos levando em consideração dos espíritos mais sensíveis que aprenderam a perdoar. Mas na gama das nossas ações, né, nós prejudicamos muita gente de ordem inferior, que não, além de nós nos prejudicar, eles não nos perdoaram, vieram junto com a gente. Só não estão junto com a gente porque estão esperando o momento certo da gente, porque senão eles não iam nascer junto com a gente. Então, se nasce o Adão, que é aqueles que pelo campo da razão desvirtuou, e a Eva, que é pelo campo da sensualidade afetiva, desvirtuou, existe o desvirtuado, e esse desvirtuado vai chegar para cobrar o ônus, que é exatamente aqueles que nós vamos chamar de serpente. Que é o projeto que nós vamos estudar mais à frente. Então, assim, eu poderia dizer que, em função das minhas necessidades de evolução, independente de eu ter recebido o perdão de outros que ficaram no outro orbe, eu vou causar aqui entre os da raça adâmica ou do projeto Adão e do projeto Eva as mesmas consequências que vão impactar no meu karma da mesma forma que impactariam se tivesse com os de lá. E aí eu vou passar pela mesma experiência de necessidade de reparação. Isso. Só que com outras almas. Só que já estão sofrendo umas consequências muito pesadas, porque o ônus para se por exemplo, a corrupção do dinheiro público. O ônus de não fazer os recursos com dinheiro público, tinha que ser recurso, e foram desvirtuados, era o ônus de fazer todo o desenvolvimento dos próprios recursos e natureza. Fazer canos de bambu, criar as primeiras irrigações com material. Então, vamos dizer assim, olha, você usou os recursos, agora você vira-se para criar recursos. Se vira! E o que eles vão fazer? Levar esgoto, levar infraestrutura, levar educação. Aí eles estão liquidando o passado.
Agora, no âmbito individual, muito bem. Né, que aí é capelino com capelino, são aqueles espíritos que começam a se reencontrar para resgatar o processo de vínculo afetivo e emocional que criaram para si. Muito bem, muito bem. Então voltamos ao projeto Eva, né? Aqui diz o seguinte: poderíamos denominar essa segunda leva de espíritos como projeto Eva ou grupo evânico, de acordo com a simbologia das escrituras sagradas. Era exatamente o grupo de espíritos que caíram devido ao mau uso dos sentimentos, que foram distorcidos e desequilibrados pelas experiências do apego, do egoísmo, do desgoverno das energias sexuais, da vaidade e tantas outras que representam resíduos emocionais inferiores, que desvirtuam o nosso modo elevado de sentir. Eram espíritos confundidos no campo afetivo. Você vê, então, os dramas emocionais, afetivos, que nós estamos vendo na história hoje, esses espíritos são responsáveis por eles. Aliás, isso já vem com a gente, então. Isso. Então, na medida que aí eu começo a aflorar, eu começo a resgatar junto com aqueles mesmos espíritos que eu causei os dramas. E começa a tecer novamente os elos de vínculo e de reajuste. E para os homens da caverna, eles começam a senhorar valores que até então eles começaram a falar assim, isso aí é bom, estou gostando disso aí. Então, eles começaram a dilatar também, né? Para eles tudo era bom, né? Ué, poder, bom, disputa, até então guerra. Comia carne crua, não tinha domínio de nada. Não conhecia o sal. Tem negócio de dinheiro aí, eu estou começando a gostar dessas coisas. Esse negócio é bom. Aí foi. Só que sempre, você vê, o ônus mais pesado era no homem primitivo. O homem primitivo que ralava, o homem primitivo, eles não querem trabalhar. Peraí, a mão de obra vai ser esses aí. Ó. E aprendiam no teste a teste da coisa. O que o outro já sabia de conhecimento. O outro organizava, orientava, né? Samuel, olha bem, eu vou falar um pouquinho aqui, mas eu vou voltar nessa questão dessas emoções aí, tá? Era necessário instigar as energias das emoções e sentimentos menos animalizados e mais dominados sobre as paixões e sensualidade, despertando no homem em formação o prazer por outras áreas que a sensibilidade aprimora, na arte, na ciência e em outros interesses, a fim de colocá-lo à prova perante essas mesmas forças, para que um dia também aprendesse a dominá-las e usá-las com sabedoria. Aqui já é uma instância diferente de desenvolvimento. Porque o homem primitivo não tinha karma, lei de causa e efeito em cima desse fenômeno, não. A partir de agora vai começar a criar a lei de causa e efeito. Tanto é que o simbolismo de Moisés é trazer aquelas leis, que é o simbolismo da introdução desses princípios na consciência desses homens primitivos. Aí se introduz o campo da religião orientadora, da ciência que desenvolve, da arte. Um tantão de coisas começam a aflorar nesse período. Em níveis de coletividade, nós vamos ver lá Homero, os cânticos dos hindus, dos sastras hindus, né? Toda uma riqueza de construção, né? Você olha o apogeu dessas civilizações, isso é coisa extraordinária. Esplendorosa, né? Esplendorosa. Agora, Samuel, lendo aqui as características vivenciadas naquela época, eu quero te fazer uma pergunta. Porque hoje, tudo isso que foi lido aqui do grupo evânico está presente na nossa vida, tá? O apego, o egoísmo, o desgoverno das energias sexuais, da vaidade. Qual que então seria a diferença entre tudo isso agora e tudo isso lá atrás? É que eles sentiam isso, nós não. Agora quem está sentindo somos nós. Então nós somos os candidatos a ter que implantar isso junto aos homens primitivos. Calma, muita calma nessa hora. Não me ameaça. Explique-se de novo. Isso aí, porque quem sentia isso eram os capelinos. Os homens da terra não tinham nada disso, não. Introduziu-se nos homens da terra e começaram a gostar. Agora quem está no apogeu do desequilíbrio dessas forças são eles,
que precisam ser redirecionadas e educadas em prol de alguém que está começando. Então, quem vai ser os vigilados agora são os homens da Terra. São os que estão nessa situação aqui. Então, esse é o ápice da evolução dessas conquistas desvirtuada. Então, quer dizer que vamos supor que agora já não sou mais degradada, sou da Terra. A ponto podem ser degradados. Tá, né? Mas vamos lá. Pode ser então que se eu não vivo nessa esfera aqui, como sendo da Terra, eu posso ou não posso ser candidata ao degredo, mas tem a possibilidade, se eu não tiver compromisso com a lei de causa e efeito e as experiências que eu ainda tenho que viver, eu posso ficar por aqui. Sim, porque quando você começa a ser regido por princípios familiares, por exemplo, onde você sublima a energia sexual, por princípios de educação, onde você sublima o conceito de aprendizado. Não é assim? Certo. Então o que começa a acontecer também? O valor de potencial de crescimento desses valores também crescem. O problema dos exilados é que eles não querem crescer. Agora, as almas que pegarem o ritmo e querem caminhar nessa direção, elas vão. Então aí vai ser possível fazer essa transformação toda. Muito bem. Isso. Vamos adiante aqui que tem mais perguntas aí para nós. Aí nessa nova etapa, né, ele comenta o seguinte. Nas novas propostas, reencontramos aqueles companheiros do passado que se ligaram a nós pela lei de causa e efeito no uso distorcido da razão, baseada no anseio de usufruir, ultrapassando o direito alheio, na ganância de possuir sem esforço pessoal, no padrão de mandar sem obedecer e de tantos outros comportamentos inferiores que construíram o conjunto das possibilidades que a realidade naquele tempo nos oferecia. Ressaltamos também que criamos laços com aqueles que, na artimanha de seduzir e conduzir as energias do aspecto mais feminino, os sentimentos, sintonizavam com os nossos anseios de uma felicidade ilusória baseada no prazer e no gozo, entretendo-nos com o esgotamento e a viciação das nossas forças criadoras, das quais saímos muito mais desgastados do que felizes. Aí vem a minha pergunta. Hoje ainda a realidade é a mesma. Mas quem faz isso são os homens da Terra. Tá, então lá antes eram os capelinos. Então, você vê, hoje quem faz essas experiências são aqueles que vão introduzir um novo planeta. O homem primitivo fazia sexo quase igual aos animais. Tá. Tudo, alimentava, comia carne crua. Não tinha aquele prazer. Aí você seduz ele com o prazer de comer com tempero. Aí o cara que comia uma vez com tempero não quer mais ser. Não, já vai ter mais. Anseios. Você começa a ter um tantão de desenvolvimento de valores que começam a distorcer quando eu não sei conduzir esses valores de forma adequada. Agora, Samuel, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, tá? Dentro dessa diferença em que você comenta que nós somos os naturais do orbe, que se nós estivermos presos a esses aspectos, outras oportunidades em outro orbe vão se oferecer para nós. Existe a possibilidade de, entre os que são naturais da Terra, haverem aqueles capelinos misturados conosco aqui, já comprometidos com uma nova proposta de regeneração do orbe, e que vão ficar aqui, e outros ainda que são reticentes e vão ser degradados de novo? Existe. As duas coisas? As duas coisas. Só que o grau de valor, de perturbação desses espíritos, eles são bem pesados. De qual espírito? Do que permanece em queda e que vai ser exilado de novo. Do degradado que vai ser degradado de novo. Isso, porque o degradado terreno está sendo degradado pela primeira vez, tá? No processo natural de desenvolvimento. Agora imagina você ser degradado 2 vezes. Pera lá, existe degredo em processo natural de evolução? Existe, porque é um padrão de desenvolvimento que o outro não quis crescer, mas está naquela fase de evolução que o planeta vai crescer e ele não quer crescer. Então, esse é exilado pela primeira vez, no padrão. Agora, existe aquele reticente que gosta do poder, que gosta de... Aí esse é um mal bem intencional mesmo. Esse aí,
vai ter que ser saturado dos valores das experiências que ele escolhe até ele realmente mudar de padrão de escolha. Num segundo degredo. No segundo, terceiro, pode ser. Tem gente que é bom para persistir. A gente poderia dizer, então, que desses naturais da Terra que estão sendo degradados, houve o uso e a liberdade, o livre-arbítrio mal direcionado, assim como... Entendeu a minha pergunta? Esse lá tem que fazer o mal, consciência que está fazendo mal, mas eu posso ser um cara que aprendi a fazer mal, sou um primitivo, peguei uma boca para tomar conta e vou aprontar, e gostei do processo, eu estou sendo mal pela primeira vez. Gostei da coisa e quero persistir, e estou disputando até com muito capelino. E eu sou muito mais feroz, sou muito mais agressivo, dominante. Assim, mas eu vou ser exilado do planeta por maldades que eu alimento. E não quero nem saber. E se eu for para outro planeta, eu vou montar o mesmo esquema. Vai montar a estrutura toda de novo? Vou. Então isso quer dizer que houve a escolha entre aqueles que podiam aceitar todas as oportunidades e caminhar bem direcionados e permanecer aqui, como foi a mesma oportunidade dada a esses que enveredaram pelo mal e vão embora. Foram as mesmas oportunidades que eles tiveram, os dois grupos. Talvez um por mais sensibilidade, por mais afloramento de crescimento, de intenção, e tem uns, como existe um parâmetro de evolução muito, apesar de ser generalizado aqui, eu pego a generalidade de 100% dos espíritos do planeta Terra. Tem uns que estão aí, vamos colocar 30% aqui, 40% aqui, 20% aqui, 10% aqui. Entendi. Né? Então, coletivamente, uns têm mais responsabilidade, outros não. Outros é mais primitivo mesmo. Ele está aproveitando a escola, como a Terra é uma escola de aprendizado aberto ao desenvolvimento, chega espírito de todos os níveis dentro do mesmo padrão evolutivo. Ok, então muito bem. Então vamos descobrir aqui mais consequências dessa convivência do grupo evânico com o grupo adâmico. Nesse ponto aqui do seu trabalho, você usa uma referência que é aquela de Gênesis, no capítulo 2, versículo 10, que você fala assim: e saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Aí o autor espiritual comenta o seguinte: genericamente falando, o grupo de espíritos que saíram do Éden, do nosso planeta de origem, para descer neste planeta em formação, poderia, no futuro, ser dividido em 4 grandes grupos, afinizados pelas tendências e pelos compromissos com erros similares do passado, que precisariam se direcionar para alcançar a redução e o aprimoramento em conjunto. Aí eu me lembrei daquelas raças adâmicas comentadas por Emmanuel no livro dele Caminho da Luz, que eu até fui lá verificar quais seriam os grupos da Ásia, África, Egito e a antiga Atlântida, que essa antiga Atlântica, parte foi para a Europa e parte veio para a América. É isso aqui que é explicado? Não, na verdade são tendências de responsabilidade. Então, tem nada a ver com as 4 raças adâmicas? As 4 raças adâmicas são 4 troncos de raças com compromissos específicos. Por exemplo, o judeu, ou o que nós chamamos de judeu, é aquele grupo de espíritos que fizeram a queda sob o domínio da religiosidade. Certo. Os egípcios, eles tinham um conceito de espiritualidade misturado com a ciência. Os hindus, eles eram caracterizados como seres de espiritualidade. E os arianos, eles eram materialistas. Entendi. Então é uma abordagem diferenciada. Essas características... São esses os 4 rios aqui? Isso. Então quem tinha compromisso com a religiosidade encontrava com ele, gostava do assunto dele e falava assim: eu gosto desse tema seu aí. O outro já gostava mais da ciência espiritual, já sintonizava mais com essa turma aqui, ó. Mas como é que era que se dava essa sintonia pra gente? Eu vou ficar aqui na psicosfera do Egito porque aqui tem muito cientista? Não, a própria estrutura reencarnatória de organização fazia isso acontecer.
Aí nós já estamos falando da... Aí é tempo, espaço, organização reencarnatória, que faz com que os espíritos comprometidos numa linha de pensamento pudessem desenvolver. Então, e entre eles ainda cruzavam, porque, por exemplo, os judeus foram escravos dos egípcios. Porque eles eram muito orgulhosos. Então, além de você introduzir religiosidade, vocês têm um orgulho muito grande, vocês vão ficar escravos daquele turma lá que é intelectual. E para quê? Para trazer para os intelectuais a bagagem religiosa e para trazer para a bagagem religiosa o conceito de espiritualidade. Agora, olha o tanto de miscigenação que é esse trabalho espiritual. Os espíritos organizadores do planeta, eles tiveram que fazer um trabalho muito grande. Muito intenso. E isso tudo, o beneficiado maior, não eram eles. Eram os terrenos. Os terrenos. E quem ganhava com isso tudo era quem era o homem primitivo. E esse intercâmbio ele foi tão intenso que já no final da convivência entre os judeus escravos dos egípcios, teve aquele faraó, que agora eu não me lembro o nome dele, que ele quis implantar o Deus único no Egito e ele não conseguiu porque os seus não permitiram, os doutores da lei lá, não sei como é que eles chamavam lá, os sacerdotes do Egito não permitiram. E tem uma obra inclusive que comenta que essa não instalação do monodeísmo nas crenças do Egito, religiosas do Egito, atrasou a vinda do Cristo em 1300 anos. Você vê, né? Porque na verdade cada grupo tem seu compromisso coletivo. Eles não tinham a visão do Deus único, mas tinham todo uma visão da ação espiritual distribuída em poderes. Quem que eram os deuses simbolizados? Era o grupo de espíritos responsável por fenômenos e graus, cada um trazendo um conceito, só que eles confundiram, né? Os deuses é maior do que Deus. Confundiu. Né? Aí é onde a luta de implementação dessas ideias. Mas essas ideias, elas são implementadas para os homens da Terra. Jesus veio para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para os capelinos. Que ele prometeu vir foi para eles, que aproveitou a vinda dele para despertar o coração desses companheiros que ele comprometeu em trazer, mas deixar um traço de grandeza espiritual para os homens do futuro. E aí estamos nós hoje, né? 2000 e tantos anos depois, correndo atrás de Jesus. Literalmente, né? Através de todas Você as vê o grau de maturidade que nós adquirimos, porque, de uma forma ou de outra, essa maturidade espiritual, ela é uma consequência dessa maturidade no tempo e no espaço. Então, o momento que nós atravessamos hoje é importantíssimo. Porque, na verdade, quando você busca a sintonia com Cristo, você não está buscando mais a sintonia com Cristo. Um dia nós vamos compreender que essa busca é com Cristo interior, que foi projetada em quem? No Cristo Jesus. Vai chegar uma hora que você fala assim, gente, não precisa adorar Jesus, não, vou procurar o Cristo na minha intimidade, que é ali que está o potencial de verdade. Isso aí dá mais para mais uma pergunta, mas não vamos ter tempo. Isso aí. Nós já estamos chegando ao fim do mais um programa, né, amigo? Muito bem, desejando a todos muita paz no coração. Fiquem com Deus e tenham uma belíssima semana.